Fala galera, tudo bem? Começamos mais uma vez o Assim Faz Podcast e essa semana recebemos Zé Roberto Zanck, que já foi meu professor. É antigo de Fazenda Rio Grande, né, Zé? Já tem uma caminhada aí, Gustavo. Já tem uma boa caminhada, né? Boa caminhada. Eu lembro que eu estudei lá no Bayard, nós estávamos falando aqui, foi começo dos anos 2000, ali 99, 2000. Fazia tempo já que você estava lecionando, já estava na Fazenda Rio Grande? Não, na verdade eu tinha recém-chegado em Fazenda Rio Grande, né? Eu venho do interior do Paraná, né? Sou VIP, só que como a gente brinca, é lá do noroeste, né? Lá de Maria Helena, perto de Umuarama. Então eu tinha recém vindo aqui para a capital, estava em Curitiba. Meu irmão já era professor aqui da rede estadual, ele já era concursado. E aí eu peguei aulas aqui, né? A gente falava que pegava as aulas por ter a habilitação. Eu sou bacharel em ciências contábeis e tinha matemática na minha grade. Daí ele falou, pega a aula aqui, né? Tá em expansão Fazenda Rio Grande. Então eu assumi em 99 as aulas lá no Bayard, foi a primeira escola. A princípio uma substituição, depois a gente foi pegando mais efetivo, né? Mas Depois enquanto contrato não de concurso, né? Aí em 2003 fizemos concurso e assumimos aí, estamos até hoje. Né? E o Bayard, assim, eu estudei sempre escola pública, né? Só depois que fui fazer faculdade, mas uma escola muito pequena ali, né? Tinha 6, 7 salas na época. 6 salas na época. E aí quando eu fui fazer o ensino médio, fui para o Andrigueta, eu já olhei assim, falei, nossa, já tinha o quê? Umas 30 salas, assim, sabe? Era muito mais gente. Aí eu olhava assim, falei, nossa, porque eu estava acostumado numa escola menor ali, pequena. E onde que está lecionando hoje, Zé? Hoje eu estou diretor lá do Colégio Estadual Fazenda Rio Grande, né? No prédio cedido pelo município, lá, o prédio do antigo São Gabriel. Ali na lá Polônia, no Nações, né? lá. Ali na Polônia, Isso, descendo, né? Polônia é esquina com a Rua Dinamarca, bem lá onde que era também o posto de saúde do Nações, né? Ali, perto do CAD, né? Isso. A estrutura é parecida com a Quantas salas tem ali? Nós temos disponível para sala de aula, são 10, né? Mas daí nós temos mais outros espaços. Tem sala de vídeo, laboratório de informática, laboratório de ciências. Então, são 2 pavimentos. Então, nós temos aí 14 salas, né? Para aulas são 10, né? Mais essas 4 ambientes, daí tem mais biblioteca. E um pátio embaixo, onde tem o refeitório das crianças e uma quadra mínima, mas tem. Mas tem, um espaço mínimo. É uma região que expandiu muito ali, né? Tem muitos condomínios ali que apareceram. Você não vê, mas eles estão ali. É uma área bem grande ali de condomínios. Às vezes fica num final de rua ali. Quando você entra lá dentro, tem 500 moradores, 1000 moradores dentro do condomínio. E toda essa demanda tem que ser atendida ali, né? Tinha um estádio ali, né? No final da Polônia, ali com a Madagascar, que virou condomínio estádio, né? Condomínio estádio. Condomínio estádio. Acho que ali tem umas 700 casas. Tem um outro no final da Rua Suécia, que é a rua que passa ao lado do CAD também, que tem muitos alunos ali, né? E assim, houve um investimento do governo do estado lá, construiu Líria, mas foi insuficiente, né? E aí, na verdade, a princípio, o estabelecimento ali ele foi cedido para ser o CBEJA, né? Porque o CBEJA Fazenda Rio Grande funcionava aqui pertinho, aqui em frente ao Jacomar ali, nas instalações do Arnaldo Busato, né? E aí foi cedido para lá, porque aqui tinha uma dualidade, era complicado, mas a demanda, como você disse, né, desses investimentos imobiliários lá, fez com que fosse aberto o ensino regular, né? Então começou lá em 2018 já. 2018 ainda ficou o EJA, só o CBEJA à noite, tarde e noite. Aí já em 2019 abriu os 6º, 7º anos. E aí quando eu assumi, vai fazer um ano agora, dia 12 de outubro. Quando eu assumi em outubro, houve mais uma pressão de demanda para abrir o ensino médio regular. Então agora nós já temos turmas de ensino médio também. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Legal. E quais são os desafios lá nesse um ano lá que você está enfrentando ali? O prédio é um prédio mais antigo ali, mas está atendendo bem. O que você espera que pode ainda melhorar ali naquela
naquela escola? Eu até comentando ontem com o pessoal da iluminação pública que foi lá fazer um reparo, até agradecer o pessoal da iluminação, passei mensagem, eles já desceram lá, porque agora o município tem uma equipe que faz plantão à noite, né? Não, tem que ter, Então, é a noite que acende a luz. É a noite que dá para ver, né? E nós estávamos com o problema que ela acendia e logo apagava, mas foram lá e resolver. E realmente é um prédio que foi muito bem construído, é da época do Cartário, né? É da época que Fazenda Rio Grande era de Mandirituba. Foram alguns, ele quase certeza que ele é mesmo tempo do Andrigueto, que é a mesma estrutura física. Veio, né? No mesmo pacote Veio no mesmo pacote, então embaixo é o refeitório, daí você sobe 2 lances de escada, tem o primeiro pavimento e mais um lance, né? Só que ali no Andrigueto a parte administrativa fica no primeiro andar também, ou no segundo, eu não lembro. E lá fica tudo embaixo. Então é um prédio muito bem construído. Atende uma demanda, sim, né? Não são salas do padrão atual, né? Então elas são um pouco menores, então a gente tem uma limitação de espaço, mas ela atende. Nós já pegamos com alguns desafios que foram vencidos nesse menos de um ano, né? A escola ela foi pintada a última vez em 2009, acredito que foi em 2010, quando eu era secretário de Educação, que nós iniciamos um processo de melhoria da estrutura das escolas municipais, então ela foi pintada. E então fazia 12 anos que ela não tinha sido pintada, né? Quase 12 anos. Então ela foi totalmente pintada externamente, né? Então já deu um novo visual, isso é importante, né? Para o pertencimento, para que as crianças entendam que ali realmente eu fico feliz, né, pela comunidade que tem reconhecido. Tinha os comentários que ali parecia um presídio, né, que estava muito feio, parecia um presídio, e agora a comunidade já reconhece, humanizou, já reconhece a escola como um ambiente, né? O banheiro das meninas ele estava muito precário, né? Ele era usável, as meninas da limpeza cuidavam com bastante carinho, mas ele carecia de uma reforma. Então nós conseguimos uma verba de R$50 mil e nós conseguimos fazer a obra por R$49.703 e já liberamos, acho que foi semana passada, o banheiro começou a usar, então um banheiro moderno, né, com bancada, com espelho, né, que elas merecem, né? E isso também já criou um novo sentimento um lugar que fica mais com cara de um conforto maior, né? Tem um ânimo a mais de, puxa, eu vou para a escola porque lá tem um ambiente, não precisa ser um ambiente, pode ser um ambiente legal, pode ser um ambiente acolhedor, né? A escola ela tem que ter esse ambiente acolhedor. Isso é realmente essencial para que o processo possa caminhar com mais qualidade, né? E aí nós temos alguns desafios, né? Estamos pleiteando porque assim, até o engenheiro que foi fiscalizar lá a obra para dar o aceite, ele viu os corrimões, né, que estão bem precários também, e eles são da época de quando eram as crianças, né? Então hoje já está tudo fora da norma de acessibilidade, e nós estamos pleiteando uma verba para poder trocar os corrimões, e a próxima pleito é conseguir uma plataforma elevatória, porque a gente precisa dar acessibilidade universal, né? E aí são os desafios e trabalhar a parte pedagógica, né? Caminhando, né? Caminhando. E como é que tá? Qual que é a diferença lá de 2000, quando eu era adolescente, estudando lá no Baiard, para hoje? A questão da educação, a questão dos adolescentes. Continua os mesmos adolescentes ou mudou muito no teu ver? Eu sempre falo para eles que eu não sou mais inteligente que eles. Eu só vivi mais. Então, eu já vivi várias experiências que a gente tenta passar para eles. Então, que são todos capazes, né? Todo mundo tem capacidade. Nunca aceite que ninguém diga que você não é capaz, que você nunca vai ser nada, porque você vai ser sim alguém, né? E é pelo estudo que você vai realmente conseguir ser alguém com mais capacidade, com mais oportunidades pelo estudo. Agora, tem, claro, a gente sempre... E é bem interessante que o pessoal da minha geração, né, costuma dizer muito, porque no meu tempo,
porque no meu tempo não era assim, porque no meu tempo não era assado, né? E eu sempre digo aos professores, não cabe mais isso, né? Não. Quer dizer, nunca coube, na verdade, né? Porque o meu tempo era uma outra sociedade. Não tinha celular, não tinha nem telefone em casa, né? Eu fui comprar uma linha telefônica, né? Na verdade, a gente comprava ações da Telepar, né? Quando eu comecei a trabalhar lá com 19, 14 anos, já comecei com carteira assinada, mas só fui comprar telefone com 19, 20 anos, que realmente, porque era um investimento, né? Não era... Hoje, eles já nascem com o celular, né? Então, toda uma tecnologia que... Não tem como você comparar, né? Porque o nível de conectividade que tem hoje, e antes era muito mais analógico, então eles já têm muito mais informação na palma da mão, muito mais fácil, né? Na verdade, eu sinto que a gente vive um dilema, sabe? Um dilema. Do que da tecnologia e da informação, né? Você ser tecnológico não necessariamente te traz informação, né? E é isso que a gente tem trabalhado e conversado com os alunos, que é uma ferramenta, inclusive, educacional. Está previsto que nos regimentos escolares que é proibido o uso do celular, certo? Mas é proibido, se o professor ele utilizar ele como ferramenta de estudo, ele é permitido, né? Mas o aluno, infelizmente, ainda não se apercebeu que ele pode usar isso a seu favor, né? A seu favor. Então, ainda tem muita utilização só para rede social. Só, né? Para entretenimento. Para entretenimento, jogos, né? Então, não são todos, mas uma parte grande ainda usa para isso, né? Daí tem aqueles que são mais antenados, eles já percebem que eles podem utilizar, né? Para fazer pesquisa, né? Tem uma ferramenta importante do governo do estado, que é o Inglês Paraná, que é um curso muito bom de inglês. Então, a gente tenta colocar no cotidiano dele, na perspectiva de que se ele realmente fazer o Inglês Paraná, se empenhar, porque até o programa ele permite que ele monte um fluxo de estudo, ele não precisa nem se inscrever numa escola de inglês particular, sabe? E aí o Paraná mandou mais 600 crianças para o Canadá esses dias, entendeu? Então, esse é o desafio, aliar o celular... ele tem que entender que ele tem que buscar também, né? Tem que buscar. Então, assim, a diferença lá era só realmente caderno, lápis, livro didático e a biblioteca, né? Alguns tinham o privilégio de ter a Barça, né? Hoje, a famosa Barça, né? A famosa Barça, né? Mas hoje você tem o Google, né? O Google e várias ferramentas. Lembra que nós estava começando a ter um computador na escola, né? No Andrigueto, que eu fui ver daí laboratório de informática, você podia pesquisar um pouquinho ali, mas bem tímido ainda, né? Essa questão, né? Então... eu sempre brinco, eu tenho 2 filhos, né? Um está com 28 e uma vai fazer 17, né? E eu comprei o primeiro computador aqui na Fazenda Rio Grande, né? Lá na minha casa. E era do tempo que a gente brinca, eles não ouviram, né? Aquele barulhinho grito, famoso. Aquele grito de conexão, vocês não ouviram, né? E o meu filho de 28 ouviu, entendeu? E a minha filha já não viu. Ela já nasceu com a tecnologia, né? A tecnologia de hoje, do né? celular, então... E aí também tem um outro bem interessante. Esses dias nós fomos fazer a pesquisa sobre o ensino médio, né? Porque esse ano é o primeiro ano da implantação do novo ensino médio. Então, o novo ensino médio ele vem na perspectiva de que o aluno ele construa a sua formação, né? Então, ele realmente seja o protagonista da sua formação. Um pouquinho mais flexível ali a grade. Eles têm agora os itinerários formativos, né? Tem a parte comum, né? Que é a parte geral, e tem os itinerários formativos. Então, eles tinham que decidir esse ano para o que eles vão querer no ano que vem. Se eles vão mais para a parte, para ser mais fácil de entender, se eles iam para a parte de humanas, né? Ou ia para a parte de exatas. Então, e aí eu fui acompanhar, porque
eles iam para o laboratório de informática, né? Então, hoje tem laboratório de informática, eu tenho computadores da Dell, né? Então, são computadores muito bons. Só que, assim, é muito engraçado a perspectiva que, como é que coloca o arroba, sabe? Eles não têm a destreza que a gente... computador. No computador. Acho que você fez datilografia também. Nossa Senhora. Eu também fiz. O curso de datilografia era obrigatório. Hoje, se fazer curso de datilografia, ninguém nem sabe o que é. Acho que nem tem. ASDFG. Hoje não tem mais curso de datilografia. Então, porque eles estão só no... Sim, eles têm dificuldade mesmo. É impressionante. De digitar, assim. Eu vejo pelo Gustavinho aqui, ele se bate tudo. Uma grande maioria tem dificuldade. E aí tem todo... que eu falo, né? Sempre. Tem que usar a ferramenta a seu favor. Ninguém é contra o celular. A gente sabe que eles abreviam palavras. Eles não escrevem com letra maiúscula, né? Aí eu sempre falo, tem que ser um momento. Você escrever para o seu amigo letra minúscula, o seu nome, mas aí você tem que saber que nós temos uma formalidade, né? A língua culta exige que você... Sim. E aí eu tinha que ficar falando, gente, esse é um formulário oficial. O seu nome começa com letra maiúscula, né? E eles simplesmente... colocava lá Maria ou Ana e era... Mas às vezes acontece, igual lá acontecia lá no começo dos anos, precisa de alguém para falar. Precisa. É impressionante, você pensa que a pessoa está... Não, mas precisa de alguém que oriente isso. É o papel do educador, né? Orientar. Esse nosso papel nunca vai acabar, né? A gente espera que tenha no futuro pessoas que nos sucedam enquanto educadores, né? Porque não está fácil também, não. O que a gente estava falando, a gente está fazendo aqui, tinha uma empresa que vinha fazer um recrutamento aqui para a obra da Sumitomo, e você via, assim, eles arrecadando currículo e tal, a maioria das pessoas que vinham trabalhar na construção civil são pessoas de 40 anos para cima. Eles têm uma dificuldade muito grande de pessoas para trabalhar na construção civil de 20, 25 anos. Não tem essa mão de obra. Não sei como é que vai ser no futuro. Se essa mão de obra vai se transformar ou se nós vamos importar ela de outros países, como é que vai ser, mas a gente essa é uma preocupação. A gente tem um desafio grande nessa parte mais técnica. Tem. Né, operacional aqui. E na mão de obra, né, de pegar, vamos dizer, no pesado, né, realmente... que também daí está vindo as tecnologias das casas 3D, né? Então, assim, é tudo uma questão de hoje, muita coisa já facilita na construção civil. Assim, o cara não precisa fazer muita força, mas mesmo assim, o jovem tem que se especializar nisso, né? Mas alguém vai ter que coordenar tudo isso, né? De repente, e para coordenar tem que ter uma noção, né? Tem que ter uma noção. Eu sempre uso o exemplo, a minha casa, né? Eu acabei desenhando, né? E depois a engenheira fez lá os ajustes, né? Mas ficou praticamente... Então, você tinha que ter uma noção de esquadro, dessas questões, né? Que acabei aprendendo na escola, mas quem construiu o alicerce foi meu finado pai. E aí, para deixar ele dentro do esquadro, ele usava, como a maioria das pessoas, usavam um conhecimento empírico, né? De ver. Ele, na verdade, ele usava seno, cosseno e tangente, teorema de Pitágoras, sem saber que ele estava usando. Mas como eu já tinha acessado isso no banco dos escolares, eu falava, pai, você está usando o teorema de Pitágoras aqui, você construiu um triângulo retângulo perfeito. E é isso que dá a sustentação da casa, né? Porque se errar ali... Aí já era. Zé, você trabalhou também, além de lecionar, foi secretário de Educação, como você falou, foi secretário de Ação Social na Fazenda Rio Grande. Conta um pouquinho para nós esse período, foi na gestão Chico Santos para frente ali, né? Isso. Como é que foi trabalhar nesse período? O que você fez ali na prefeitura? Conta um pouquinho dessa história, dos principais desafios, principalmente ali na ação social do município. Isso. Como nós somos um município... Ainda é um município muito carente, né? Mas naquela época, lá atrás, tinha muitos desafios também. Como é que foi enfrentar esse desafio? Então, em 2000, na verdade, nós tínhamos já pleiteado na eleição, né? Em 2004, nós já tínhamos disputado e não fomos vitoriosos, né? Eu digo que a gente não perdeu, a gente nunca perde a eleição, né? Você simplesmente, às vezes, não elege a pessoa que você
apoiou, né? Então, e aí os jovens têm que aprender. Eleição é importante, exercer a cidadania. Viu, né? Gustavinho? Aprendeu, tem que ir lá fazer o título. Tem que fazer. Não fez o título ainda, Gustavo? Viu? Meu Deus, mas então já nem vai votar esse ano, né? Não. Perdeu. Alguém perdeu o voto. Né? Alguém perdeu o voto. Mas na verdade não perdeu, né? Deixou de ganhar. Deixou de ganhar, né? Porque então você acaba não elegendo um modelo de desenvolvimento econômico que aquele grupo entende que é importante, né? É nessa perspectiva que eu entendo que as pessoas têm que ir para o embate político, né? Para o embate da campanha, né? Isso tem que, e a população tem que começar a aprender isso. A população tem que, né? Com o tempo eu comecei a fazer também movimento nessa perspectiva de que a população ela tem que deixar de eleger mitos, né? E eleger planos de governo. Então, não eleger pessoas, mas eleger o melhor projeto. O melhor projeto para a sua comunidade, né? E eu sou defensor dos orçamentos, das audiências públicas, dos orçamentos, essas questões todas. Então, nós assumimos lá em 2008, nós disputamos de novo e, né, acabamos sendo eleitos com o prefeito Chico Santos, que me incumbiu de assumir a pasta, na época chamava Ação Social e Relações do Trabalho. Então, lá atrás, a gente cuidava da política de assistência social e da política do trabalho. E eu sempre falo, e é outra filosofia de vida que eu levo para a minha vida e tento transmitir para as pessoas, é que você não faz nada sem reconhecer o que o outro fez, né? E ser grato por que o outro fez, né? Quando eu assumi, eu lembro que eu sempre eu falava, gente, o que eu vou falar aqui é para um registro histórico, eu não estou dizendo mal, porque a pessoa que fez até hoje, fez dentro aquilo que o Cortella fala, né? Faça o que você pode, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Cortella fala mais ou menos isso assim. Então, eram as condições que ela tinha naquela época. Então, quando eu assumi, nós tínhamos 3 CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Só que se juntasse todos os funcionários, nós não tínhamos os funcionários suficientes dentro da legislação que previa, né? Inclusive, nós chegamos a ter 2 meses de recursos suspensos, porque nós não conseguimos contratar profissionais para equipar. Então, mas nós fizemos isso, e fomos avançando, fomos construindo, colocamos equipe técnica, fizemos concurso, e fomos avançando, implementando porque é realmente o centro de referência que a gente fala que é a porta de entrada das famílias, para os benefícios, né? Lá onde que ele vai fazer o cadastro único, hoje já não é mais Bolsa Família, Auxílio Brasil, né? Mudou o nome, mas a ação ela permanece, é o maior programa realmente de transferência de renda do mundo, né? Tem que se reconhecer isso. E aí a gente foi implementando, e ao longo desses 12 anos, né? Parece que foram um pouco tempo, mas eu fiquei 12 anos. Na verdade, a história é a seguinte, eu só fui secretário de assistência social. 12 anos secretário de assistência social. Só que eu acumulava secretarias. Eu nunca deixei de ser secretário de assistência social. Então, em 2010, eu lembro que eu recebi como presente de aniversário, 30 de abril de 2010, do chefe de gabinete e falou, você vai assumir também a Secretaria de Educação. Eu falei, mas também a Secretaria de Educação? Eu não tinha nem noção do que era acumular uma secretaria. Mas assumi porque sou educador. E nós estávamos numa greve. Na verdade, eu fui para dialogar com os professores, né? Criei essa questão de ser um bom diálogo, né? E realmente eu consegui, numa reunião com os professores, lá na Igreja Nossa Senhora da Luz, no Salão Paroquial, dizer para eles que estavam sendo usados politicamente. A greve realmente era política, não tinha cunho de reivindicação, porque, infelizmente, eles não tinham aquele direito que eles estavam sendo manipulados para ter. E aí eles voltaram para a sala de aula e nós encaminhamos, e aí eu fiquei até final de 2010 como secretário de Assistência Social e secretário de Educação. Como as duas secretarias eram no mesmo prédio, então facilitava um pouquinho, né, a logística. Mas eu não sei se eu fui muito para desafios, né? Só que eu também assumi, eu era vice-presidente da Associação dos Secretários Municipais de Assistência Social do Paraná.
que é o COGEMAS, né? É o colegiado. E eu também então, tinha os meus compromissos, e aí a gente foi tocando. Mas daí, no final de 2010, numa conversa com o prefeito Chico Santos, ele deixou o professor Ednelson, que ficou lá até 2020, agora retornou na nova gestão e é o secretário. E aí voltamos para a assistência social, começamos a implementar mais serviços. Em 2014, aí outro desafio se apresentou, que é acumular a Secretaria de Saúde, né? Então, a Secretaria de Saúde foi em 2014, deu uma questão de que o secretário foi impedido por conta de uma demanda jurídica, né? E aí eu assumi lá também para continuar o trabalho, para implementar e acabei tendo a felicidade de implantar a UPA, né? Quem abriu a UPA fui eu enquanto secretário de saúde, né? E aí também fiz as implantações que eram necessárias, né? Porque eu sempre entendi que a gente tem que fazer política pública de qualidade, né? Para que a gente realmente possa atender a população, ela reconheça, inclusive, isso num pleito eleitoral, né? Eu sempre joguei limpo com as pessoas. Olha, eu não estou fazendo politicagem, eu estou fazendo política pública, mas tenha certeza que eu espero que vocês reconheçam no momento que nós vamos pedir voto. Isso é ser leal com as pessoas, não é dizer fazer politicagem. Só que você não faça politicagem, eu não gosto de fazer politicagem. E eu sempre digo, vocês não vão ouvir da minha boca que eu vou dizer que vou fazer alguma coisa e depois eu não vou fazer. Eu só vou dizer para você que, se eu disser para você que eu vou fazer. Caso contrário, não vou te enrolar, né? E aí a gente foi se notabilizando, acredito, porque daí eu fui ficando, né? Eu fui o único secretário que ficou por de 2009 anos, a 2020, né? E aí em 2016, aí em 2015 a gente passou o comando da saúde para um outro secretário. No final de 2015 eu fui chamado lá na 2ª Regional de Saúde. Falei, mas eu não sou mais o secretário de saúde. Não, mas nós precisamos falar com você. Falei, mas não sou secretário. Não, vem aqui. Daí fui lá e falei, você precisa voltar para a saúde. Tá complicado lá. Aí voltei em 2016, né? E aí nós atingimos o melhor índice de mortalidade infantil da história de Fazenda Rio Grande, né? Nós baixamos de 10, que é um índice aceitável pela Organização das Nações Unidas, né? A OMS, mais precisamente, e a gente baixou de 10, então fizemos um bom trabalho. Claro, né? Não sou eu, né? É a equipe, né? E aí eu acredito que tem também essa questão de agregar as pessoas, sabe? Graças a Deus, porque inclusive hoje eles querem que eu volte, né? Sou reconhecido, o pessoal gosta de mim, deixei uma amizade, né? Se construiu aí ao longo dos tempos. Então, 2016 foi um ano bastante interessante, vitorioso. Nós tivemos a eleição inclusive um período eleitoral, né? Coordenei a campanha também, secretário de Assistência Social, secretário de Saúde, e foi. Mas é gostoso, né? Porque quando você faz algo que realmente te dá prazer, não cansa, não, né? E sempre, né, sem contar que daí, nesse período, eu assumi a primeira secretaria do Colegiado Nacional dos Secretários Municipais de Assistência Social. Então, participava da CIT, né, que é a Comissão Intergestora Tripartite, onde a gente discutia com o governo federal e com os governos de estado a implantação das políticas públicas de assistência social, né? Inclusive, Fazenda Rio Grande acabava acessando recursos mais rápidos porque eu estava lá na fonte, né? E aí a gente implantou aí o Centro Pop na minha gestão, o acolhimento para a população em situação de rua, a abordagem social. Então, foram recursos que a gente foi conquistando e deliberando lá junto do governo federal. Então, uma vez, pelo menos a cada 15 dias, nós íamos para Brasília para fazer essa discussão. Fora que eu viajei praticamente o Paraná inteiro fazendo capacitação também e levando o modelo que a gente desenvolveu aqui de gestão da política da assistência social. Mas em 2018 foi, acho que, o maior desafio, porque eu acredito que bati o recorde de acúmulos de secretaria. Em 2018 eu era secretário de Assistência Social, secretário de Cultura, secretário de Habitação. Caramba!
e secretário da mulher. Fui o primeiro secretário da mulher de Fazenda Rio Grande. Eles falaram assim, vamos colocar tudo no mesmo prédio que o Zé toma conta de tudo lá. Eu falei assim, vocês gostam de mim, né? Vocês gostam de mim, porque daí... Mas assim, foi... Mas é porque assim, eu gosto muito de política pública, sabe? Implementar política pública parece que foi algo assim que incorporou em mim, sabe? Inclusive, nós, com o advento da Delegacia Cidadã, nós criamos o Núcleo Municipal da Mulher Fazendense, né, para atender. Nós tínhamos uma equipe técnica com uma advogada, com uma enfermeira. Então, quando a mulher... Porque a mulher, ela, vítima de violência, ela era duplamente, às vezes triplamente vitimizada na delegacia. Porque daí... ela chegava lá para fazer a denúncia, o escrivão gritava, quem que é a mulher que apanhou do marido aí? Daí a mulher, sou eu. Aí, mas o que aconteceu? Conta. Fala com o fulano lá. Aí vai para o fulano, o que aconteceu? Daí ela vai falando. Então, eu entendia que isso era... Porque a gente já lidava com isso na política da assistência social, né? Nós, inclusive, tinha o departamento de política das mulheres, né? Que foi o prefeito Chico Santos que criou também lá em 2014. Já tinha essa política. Daí se criou a secretaria. E aí nós criamos lá dentro, então. Então, a mulher vítima de violência... Inclusive, nós colocamos uma funcionária lá na recepção da delegacia. Então, quando ela percebia que entrava uma mulher, ela já acolhia ela. Falei, o que está acontecendo, né? Se fosse isso realmente roubo, furto, vai para o atendimento geral. Pegava ela, subia com ela, fazia... As nossas funcionárias tinham a chave para registrar o boletim de ocorrência. Então, já saía com o boletim de ocorrência, o encaminhamento para o ML e a equipe levava para o ML. Porque você dá um encaminhamento para ela para o ML, ela não vai. Ela tá... E aí também acabamos acessando um recurso para implantar o botão do pânico. Então, antes de sair, a gente implementou o botão do pânico, né? Não sei se está acontecendo agora, não quero tecer uma crítica, mas, na verdade, esse núcleo já tinha saído da delegacia quando eu deixei, em 2019, de ser o secretário da mulher, né? Daqui assumiu daí uma mulher. Inclusive, a professora Lirani, lembra da professora Lirani? Saudosa professora Lirani, também foi minha professora. A professora Lirani, tenho saudade. A minha filha teve, porque eu sempre quis que minha filha conhecesse a Lirani, ela teve o privilégio no dia que nós abrimos o núcleo, a professora Lirani, mas ela brigava comigo, Zé Roberto, como é que pode? Você não pode. Ela era do Conselho da Mulher. Eu falei, não pode um homem ser secretário da mulher. Eu falei, eu sei também, professora, mas eu só estou colocando uma organização administrativa, mas já vou sair, fique calma. Mas ela acabou, infelizmente, ela acabou não vendo a secretária da mulher. Acabou falecendo, né? Muito nova, uma pessoa que faz falta na comunidade. Falta. E aí a gente implantou a mulher, a cultura também, a gente ficou um ano lá, mas o Diego, um menino muito bom, fazia praticamente tudo, né? Eu sempre brincava que eu só emprestava o meu rosto bonito como secretário de cultura, né? Quem fazia tudo era o Diego. Era o Diego. O Diego é um menino muito dinâmico e tem uma caminhada que vai ser grande. Tenho bastante esperança nele. E aí foi. Daí habitação, só que a habitação a gente já fazia, porque quando eu assumi lá em 2009, também a habitação estava ligada à secretaria, né? E também tive o prazer em 2018 de ser o chefe de gabinete do prefeito. Eu também fui chefe de gabinete do prefeito. Eu só não fui secretário de administração e de planejamento financeiro. Você conta as que não foi, né? Porque as que foram... Mas foi bem gratificante, que até parece que o tempo passou muito rápido, né? Porque eram muitas funções e você... Mas a equipe muito boa, os funcionários de Fazenda Rio Grande, eles são muito bons, né? Eles querem fazer a diferença. Houve um reconhecimento, né? Porque não é só reconhecer e falar que eles são bons, houve um reconhecimento salarial. Houve uma implantação do plano que no primeiro momento eles ficaram chateados porque a gente não conseguiu implementar por conta dos desafios, né? Vocês mais que ninguém sabem aqui qual é o nosso maior desafio, é o desafio populacional, que a gente espera
que agora com o censo, né? Então, quem está nos ouvindo aí, está nos Receba acompanhando, receba bem, faça, né? Se esforce para responder, porque é de suma importância, né? Nós vivemos aí, durante esses 12 anos da nossa gestão, quer dizer, agora está 14, né? Porque não acabou ainda, e o censo só vai refletir daqui 2 anos praticamente. Né? Ele vai... Porque daí tem o orçamento do ano que vem e daí daqui 2 anos. A gente tem que torcer para ele ser homologado esse ano, né? Porque precisa de passar por uma homologação para depois entrar no orçamento. Então, o 2023, talvez 2024, se entrar em 2024, nós estamos no lucro. Né? É 2024 que vai virar para o orçamento. Isso, né? E aí nós vivemos aí a partir de 2009, porque houve um boom realmente imobiliário, né? Muitos nos criticam quanto gestão de ter autorizado casinhas, né? Mas as pessoas às vezes criticam sem um entendimento, né? A terra tem uma função social, né? E não existe legislação que impeça que você lá com uma gleba de 2 alqueires não faça o que você quer. Inclusive casinhas, desde que ele atenda todos os requisitos legais do plano diretor. Não existe, né? O que foi se construindo ao tempo não foi dificultar, mas que o empreendedor realmente também contribuísse com o impacto que ele, né? Daí foi se criado o WAVE, né? Que é o estudo de impacto e viabilidade, né? Para que e aí, enquanto secretário, a gente ia lá e opinava. Não, você vai 600 casas, tem que construir uma unidade de saúde, tantas salas de aula. Tem que ter aquela compensação. Tem que ter uma compensação, isso, né? Mas é muito difícil. Então, as pessoas criticam, né? A fazenda explodiu. Mas era o único lugar na região metropolitana com as restrições. A Fazenda Rio Grande não tem restrição praticamente nenhuma ambiental, né? A não ser as margens ali dos rios, que a gente agora aumentou um pouco mais, porque nós somos, no futuro, reservas hídricas, né? Uhum. Então foi aumentado isso aí para que possa cuidar lá no futuro da água. Mas fora isso nós não temos, né? Mas o desafio agora é a verticalização, né? Começar a verticalizar a cidade, começar a verticalização. Então, ocupar os vazios urbanos, né? Uhum. Nós temos muitos vazios urbanos. Aí tem que se discutir a política de o plano diretor no futuro, para que 10 anos, né? E aí entra o Profaz, né? Que eu também tive o privilégio, né, de já a história tive o privilégio de fazer parte do comitê gestor do Prodec. De implantar o Profaz, implantação ali, né? Implantação mesmo, e porque também me apaixonei pela metodologia e pelo impacto que ele pode realmente acontecer numa cidade, né? No caso, Fazenda Rio Grande. E aí as pessoas... Porque a tecnologia também trouxe uma complicação. As pessoas, às vezes, elas sentam atrás... Eu não posso falar que atrás do teclado, porque a maioria não usa teclado, né? Mas da tela, no celular, da tela, e criticam, né? Mas não vem para discussão. Não vem para discussão. Né? Você faz uma audiência pública, só vai os mesmos, mas é os mesmos que estão interessados. Por que você não foi? É o que a pessoa reclama. Olha, cada tipo de deputado que tem, cada candidato. Por que você não se candidatou? Nós não temos vereadores bons. Por que você não se candidatou? Entendeu? Então, é fácil criticar. Faça a sua parte também. Faça a sua parte. Se coloque na comunidade, participe de alguma forma, né? Assim faz, está aberto aqui, fica aberto. As reuniões são abertas, né? Mas quem vem? Poucos vêm, a não ser os membros. Às vezes nem os membros vêm, né? Porque a gente sofreu isso no começo, né? Nomeou os membros e a gente aí tem que tirar o chapéu para o Gastão, né? E assim faz, que não deixou o negócio. Mas a gente viveu o momento ali da transição, porque não é bom perder, né? Eleição. Ninguém gosta de perder. E aí ficou um momento ali que houve uma ruptura, mas o Gastão segurou e hoje eu acompanho, né? Também não tenho tido condições de vir nas reuniões, mas está acontecendo. Está acontecendo. E a população vai ver os resultados, né? E os resultados acontecem. Por exemplo,
o orçamento, o PPA, estava acompanhando o PPA, saltou de 300 milhões, de 300 milhões para 600 milhões, né? O primeiro ano, né? E eu até brinquei num grupo que a gente tem de política, eu falei, tomara que daqui 2 anos pule para 1,2 bilhão. Né? Sim. Porque assim, veja que eu vou dizer assim, não é crítica ao... que inclusive é nosso deputado hoje, o deputado Toninho, né? Mas quando nós assumimos, o orçamento Fazenda Rio Grande era 60 mil. Entendeu? Mas ele foi incompetente? Não. Eram as condições que tinham. Era o cenário econômico da época. Era o cenário econômico da época. Depois a gente foi dobrando, foi triplicando, chegamos a 300 milhões. Entendeu? Então, só que se ele não começa lá, não tinha chego aqui. Não tinha chego. Então, só existe o futuro quando se começa alguma coisa. Entendeu? Então, as pessoas elas têm que parar de realmente fazer só crítica pela crítica e contribuir. Contribuir um pouquinho mais. Contribuir. Zé, e o futuro? O futuro? O que você está imaginando aí? O que você se coloca de desafios pela frente? Vai continuar na educação? Se pintar um convite aí para voltar para a vida pública. Hoje você já está na vida pública, né? Trabalhando no servidor público, mas voltar para a vida pública, voltar para a vida política aí. Como é que estão os planos futuros? Eu sempre vivi um dilema, né? Como você falou, a gente que entrou na vida pública como secretário nunca mais deixa de ser secretário. Muitos me criticam na perspectiva de que mas você ficou 12 anos secretário de Assistência Social, você foi secretário de Educação, você foi secretário de Saúde, foi secretário de tudo, mas ninguém sabe que você foi secretário. A maioria da população fazendeira não sabe que você foi secretário. Porque você não cacarejou, você não gritou, olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu falei, mas eu sei que eu fiz. Né? E quando eu fiz realmente porque precisava, né? E reconhecia que a população precisava. Então, não fiz para reconhecimento meu. Então, e a população, a questão da vida pública, né? A gente tem que ser sincero aqui, as pessoas, elas ainda compram uma imagem, né? Se você consegue vender uma imagem, e agora com a mídia social, mais ainda, né? E eu acredito que eu tenho uma dificuldade dessa questão. Até acho que eu vou me inscrever que agora lá no Colégio de Fazenda, com apoio aqui da Sinfaz, nós vamos abrir o curso de técnico em marketing, né? Então, o ano que vem vai ser o primeiro ano do curso técnico em marketing, não tem na Fazenda, vai ser a primeira. E aí, acredito que o aluno que já se sobressair, eu acho que vou contratar ele para fazer o meu marketing pessoal, né? E você vê, né, o pessoal andando com sempre alguém a tiracolo ali, tirando foto e mostrando. Por quê? Mostrando, né? As pessoas querem ver, né? E a gente, como disse, já é história, né? Tem história para contar, né? Eu penso, sim, em me colocar à disposição no futuro para um cargo eletivo, né? Porque outras pessoas falaram, você também não... Você tem que ser candidato a alguma coisa, né? Alguma hora você vai ter que ser candidato. Então, eu tenho um partido político, né? Faço parte de uma agremiação política. Nós temos candidato a deputado estadual, estamos trabalhando, né? Sou vice-presidente. E nós estamos trabalhando para construir um grupo que vai se colocar à disposição da população para avaliação se realmente a gente tem um projeto para a Fazenda Rio Grande a partir de 2024. Né? Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Mas eu também, só que aí falando pessoalmente, eu não sei se eu consigo largar o colégio, sabe? Já incorporou assim um desafio grande, é uma comunidade que você já começa a tomar, fazer parte ali da comunidade, né? Porque eu sou abençoado sempre e esse é um mantra que eu coloco, eu sou abençoado, eu digo que eu não tenho problemas, eu tenho questões para resolver, problemas eu não tenho, né? Questões pontuais ali que a gente tem que resolver e enfrentar, que a vida é assim, né? E como eu fiz muita amizade, então um aluno que precisa de uma consulta, você consegue, precisa de um encaminhamento, agora já encaminhei alguns alunos para fazer cursos aqui no CIP, né? Inclusive o CIP
Fui eu que criei lá em 2009, né, o Centro de Iniciação Profissional. Agora eles vão mudar, porque já não, essa sigla já não atualmente, né, já não casa muito, mas lá na época era o antigo Adolescentro. Era o Adolescentro que funcionava naquela casa que tem uma mecânica ali quase em frente aqui o Max, sabe? Não tem uma casa em cima lá? Sim. Era alocado ali. Daí construíram um espaço, daí o prefeito Toninho conseguiu um recurso à época, construiu o espaço lá, indo para a UPA ali, e tinha uma pista de skate, agora tiraram a pista de skate lá, e lá era o Adolescentro. Daí já não cabia só adolescente, nós então pensamos no Centro de Iniciação Profissional. Nós formamos lá 600 jovens com o programa Pro Jovem Trabalhador. Então, se iniciou esse processo de realmente capacitar a população, começando pelo jovem. Porque esse é o maior desafio, né? Vocês que estão aqui na associação comercial vivem esse desafio, né? E a população às vezes cobra, porque a Sumitomo só contrata gente de fora. Mas a pessoa daqui não se prepara também. Não. O município tem a responsabilidade? Tem. Mas ele também não pode... Temos que fazer a nossa parte também. Não pode bancar tudo, né? Não tem perna para tudo, né? Tem um limitador, inclusive fiscal de funcionário. Então, a pessoa tem que fazer. Então, assim, tenho para o futuro sempre estar à disposição de ajudar, né? Se eu volto para essa gestão, não sei se volto, não me convidaram. Então, até agora não me convidaram, acredito que... E também já... Você pensa, já está acabando, né? Sim. Ano que vem... piscou, ano que vem... termina essa eleição, já começa a outra, né? Começa a outra. Então, acredito que está bem encaminhado e vamos esperar. Enquanto isso, estamos lá na educação, porque eu sempre digo que... e falava para o pessoal comissionado, estudem, né? Façam um concurso, se preparem, né? Porque um dia, né... Passa, as gestões passam, não adianta você não vai ser eterno aqui, não. Né? Você não vai, uma hora vai acontecer uma mudança de rumo e eu sempre dizia, o meu lugar está garantido, né? Na perspectiva de que, né, sou concursado, estava à disposição, fazia com muito amor, mas as pessoas elas têm que pensar nessa garantia, né? E se prepare para o futuro. E aí a gente está sempre à disposição para contribuir para a Fazenda Rio Grande, né? Muito bem. Porque é uma cidade realmente que me acolheu muito bem, né? E a gente tem uma história, tem casa, tem filhos e realmente quer criou continuar. Raiz. Caiu raiz. Zé Roberto Zanck, obrigado por ter aceitado nosso convite, compartilhar um pouquinho da tua história e que se confunde também com a história do nosso município, da Fazenda Rio Grande. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, né, de realmente falar um pouco sobre a cidade e principalmente dizer para as pessoas, amem essa cidade, né, trabalhem nessa cidade, realmente façam a diferença por essa cidade, que ela é muito importante. Legal. E você que amou esse podcast também, curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal e até a terça que vem.